Então vamos lá então com a nossa aula hoje agora, História Eclesiástica. Vamos estudar sobre o pelagianismo e o semi-pelagianismo. Vamos elucidar essa situação. Primeiro, nós vamos fazer o enfoque histórico, quando a igreja da época condenou tanto o pelagianismo como o semi-pelagianismo. Depois vamos dar uma atualização doutrinária em termos de Nazareno, né, em termos de Wesleyanismo, para entender o pelágio e o semi-pelagianismo e qual que é a nossa posição como arminiano entre os dois. Esta aula ela é muito importante. Essa aula, eu vou dizer que é uma das mais importantes, porque ela é uma aula nuclear. Ela vai mexer dentro da nossa doutrina. Vai ser muito interessante, tá? Então, já vamos direto para a apostila, para a gente ganhar tempo, por causa do tempo. Eu estou preocupado com o tempo hoje. Tem muita coisa para rolar aqui ainda. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. História que já foi. Tá aqui. Já está conseguindo ver aí, né? A apostila aí. Pelagianismo e o semi-pelagianismo. Pelagianismo versus semi-pelagianismo. O David voltou? Tá aí. David tá aí. Tá Ok. aqui. Pelagianismo. Opa. Espera aí que correu aqui. Ok. O pelagianismo, iniciado pelo padre Pelágio, aqui da Bretanha, tá? Ele era aqui do Reino Unido, esse cara aí. Ele era britânico. Ensinava que o pecado original não existiu. Não aconteceu a queda da natureza humana. Não havia servo-arbítrio, ou arbítrio escravizado cativo. E ninguém precisaria de uma graça divina para a salvação. Essa heresia aqui é braba, hein? Esse cara aqui, esse viajou na maionese, tranquilo, viu? Precisamos de que ninguém precisa de uma graça divina para a salvação. Pelágio dizia que a salvação dependia de quem resolvesse ser salvo e o faria por si mesmo, sem a ajuda de Deus. Ó, o cara é bom, hein? Uma das ideias de Pelágio era a neutralidade moral do homem. Assim sendo, estaria perfeitamente capaz de decidir por ele mesmo, sem precisar de Deus. Agostinho de Hipona contraditou tudo isso. E no século V a disputa foi grande. Ao contrário de Pelágio, Agostinho de Hipona atestava biblicamente que o pecado original de Adão foi herdado, sim, por toda a humanidade, e que Adão, antes do pecado, tinha a possibilidade de pecar. Não, tinha a possibilidade de não pecar, mas após o pecado da raça humana, tem a necessidade de pecar. Assim, Deus concedeu. Ó, apareceu aí um museu de português, tá vendo, gente? Isso é prova que não é cópia, que não é Ctrl-V, Ctrl-C, é texto produzido. Só que tem que corrigir, né? Tem que corrigir. Mas após o pecado, a raça humana tem necessidade de pecar. Assim, Deus concedeu o livre-arbítrio para escolher, mesmo sendo escravizado pelo pecado. Vamos devagar, para a cabeça não estourar aqui agora. Então, vamos lá. O Pelágio dizia que não teve pecado original coisa nenhuma. Ele vai esquecer de Romanos 6, né? Porque todos pecaram e carecem da glória, né? Não teve pecado original, não aconteceu a queda, não havia servo-arbítrio, né? Ninguém precisava de graça divina para a salvação, o homem poderia decidir por ele mesmo, sem nenhum problema. A neutralidade moral do homem, né? A moral do homem era neutra, não havia nenhum tipo de inclinação. Assim sendo, estaria perfeitamente capaz de decidir por ele mesmo, e assim vai. Veja que ó, um ponto aí que é um ponto nuclear, essa parte aí, ó. Adão tinha a possibilidade de pecar, não a necessidade. Vou repetir. Isso é doutrina muito forte para nós. Adão tinha a possibilidade. Tanto é que ele podia decidir não pecar.
depois do pecado, ele tem a necessidade. Pode ver que o ser humano, sem Deus, só comete pecado. Vira uma necessidade, entendeu? Segura aí, daqui a pouco eu vou abrir para te comentar, tá? Pelágio declarava que a humanidade... Opa! Eita, peraí. Pelágio declarava que a humanidade não foi influenciada pela queda de Adão. Mas, nesse caso, o que faremos com o texto, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Isso é Romanos, gente. Capítulo 5, verso 12. Esse cara estava onde? Chegamos a pensar que Pelágio não lia a Bíblia. Não é plausível falar isso, o cara é patrístico, né, meu? Ou não possuía essas escritas. Posteriormente, Pelágio reivindicou que a graça divina era desnecessária para a salvação. Ainda foi nisso ainda, ó, que o cara falar que a graça é desnecessária, meu Deus do céu. Embora facilitasse a obediência. Quer dizer, a graça é desnecessária, mas ela facilita a obediência. Tá bom. Né? As sentenças pronunciadas pelo Papa Inocêncio I contra tal tese acabaram por classificá-la como heresia. Eu queria que vocês depois escrevessem no papel aí esses pontos do Pelágio, eu queria que vocês repetissem para mim, se vocês entenderam direitinho. Essa questão de não haver pecado original, tudo que ele falava aí. Depois eu queria ver de vocês, aí, se vocês entenderam, porque isso aí, para a doutrina nazarena, é muito importante saber. Mais uma parte ainda sobre o pelagianismo, né? Logicamente falando, Pelágio está totalmente errado nessas afirmações. Os textos bíblicos contestam cada ponto. O que faremos então com Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado original de Adão existiu sim. A queda foi real. O preparo de Deus de enviar Jesus restabelece a possibilidade de sermos salvos em Cristo, mediante ao trabalhar do Espírito Santo com a graça preveniente. Veja isso em João 17, 7-11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, olha aí, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda em 1 Timóteo 2, 3, 5, olha, pessoal, eu já estou na parte de refutação, tá? A primeira parte foi histórica, o que Pelágio dizia, e acertadamente a igreja daquela época rejeitou. Mas aqui na segunda fase desse estudo, eu até disse isso, eu pedi permissão ao doutor Carlos Abger, que é agora o reitor, né? Acho que é ele o reitor, não parece? O reitor, né? O Carlos Abger, aí de Campinas, da Nazarena. Eu falei, olha, tem algumas partes da matéria que eu vou ter que entrar em refutação. Ele falou, fica à vontade, é isso mesmo. Então, eu já estou na parte de refutação com vocês aí, tá? Então, João 7:11, ok, me vereis mais, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ainda em 1 Timóteo 2, 3 e 5, isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. Aí quebra o calvinista, né? Aí quebra o calvinista. Todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha, aí ao resgate gnóstico aqui, mas essa verdade aqui é Jesus Cristo. Porque aí ele vem, aí ele completa aqui, ó. Aí é a verdade, ó. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Entendeu? Desse jeito aí, glória a Deus. Então vamos lá. Quem pode me devolver aí essa questão do pelagianismo aí, os tópicos que ele colocou aí? Vamos lá. O pecado original não existiu, Exato. era um deles, que a humanidade não era influenciada pelo pecado de Adão e que a graça divina também era desnecessária para a salvação. Exato, exato. E nós temos aí fartos versículos bíblicos que contestam, né? Dessa forma aí. E Pilatos também dizia que o homem poderia salvar-se a si mesmo, quando ele quisesse. O que mais aí que ele falava? Tem mais coisa que ele falava aí. Tem mais um detalhe aí. Quem lembra aí?
ele fala também sobre a possibilidade versus necessidade de pecar. Não, mas Adão até tinha. aí já é apologia, já é a nossa refutação já. Já é parte de refutação. Nós dizemos isso hoje, que Adão tinha possibilidade, não necessidade, né? Que se ele visse isso, o Pelágio, é ao contrário, porque ele não via necessidade do homem pecar, ele dizia que não tinha pecado, não tinha pecado original. E, aliás, ele fala que Jesus deu um bom exemplo. Ele fala que a diferença entre Deus, entre Jesus e Adão, é que Adão deu um mau exemplo à humanidade e Cristo deu um bom exemplo. Só que é o seguinte, claro, isso aí é tudo, nada disso serve. Mas foi uma tese que conquistou milhares de pessoas na época. Então a gente tem que elencar, tem que falar, né? Tem mais um ponto aí, que, se alguém lembrar aí, senão eu vou ajudar. Tem uma coisa assim, que é interessante, que essa tese dele se assemelha muito com a teologia que surgiu nos últimos tempos, que todo mundo vai salvo, né? É, Parece muito. inclusive na televisão, né? O cara morreu, tá lá de cima, tá olhando para nós. Tá, vai nessa. Tem aquela parte que não precisava de ajuda de Deus para ser salvo? Isso. Não, ele fala que o homem, a moral do homem é neutra, né? Homem não tem inclinação moral, ele é neutro. Se ele achar que é pecado, se achar que não é, também não é, e fica por isso mesmo, entendeu? Esse é o Pelágio. Agora, o semi-pelagianismo, gente, ele tem uma armadilha para nós, arminianos wesleyanos. É quase que você cai nessa armadilha, quase, passe de rapão. Sabe aquele gol que quase entra, né? Bateu na trave, assim, quase foi? É basicamente o semi-pelagianismo, né? O semi-pelagianismo surgiu após o quinto século, por ser provocado pelo pelagianismo. A ideia do semi-pelagianismo é que a salvação é operada, sim, e por duas coisas: a decisão humana e vontade de Deus em salvar. Nesse ponto, o arminianismo fala exatamente isso, né? Que o homem se aproxima de Deus, Deus logo. Mas tem um negócio, tem uma pegadinha aí, cuidado. Tem um jabuti aí no meio. Vamos lá. Se o homem quiser ser salvo, ele decide. E Deus se aproxima com a salvação. Aí já começou a complicar aqui, ó. Se o homem quiser ser salvo, se ele está morto de pecado, ele não tem desejo nenhum, está morto. Vamos lá, vamos terminar aqui. E Deus se aproxima com a salvação. Neste caso, ao contrário do pelagianismo, a graça de Deus está envolvida. É uma espécie de sinergismo. Exatamente. Sinergismo porque tem duas pessoas aí trabalhando, né? O monergismo é no caso que os calvinistas pregam, né? É Deus soberano agindo sozinho, né? É o monergismo. Em termos simples, o homem dá o primeiro passo e Deus salva em seguida. Essa teoria foi considerada herética pela Igreja do Concílio de Orange, em 529. Nós, de tradição arminiana, eu já comecei aqui já a refutação, tá? Nós, da tradição armínio-wesleyana, entendemos, na verdade, que a Bíblia mostra que o pecado matou o homem. Assim como Deus disse a Eva, em Gênesis 2:17, se você comer dessa fruta, você vai morrer, né? Isso também tirou a vontade de ser salvo. Paulo escreve, gente, é por isso que nós temos que pregar. Por isso temos que pregar. Paulo escreve sobre um homem não regenerado e o trata como morto mesmo. O homem incapaz de fazer qualquer movimento em direção a Deus, sem que antes seja ressuscitado. Efésios 2:1-8. Inclusive o 2:7. Essa ressurreição é o que as Escrituras chamam de regeneração, ou novo nascimento. É o trabalhar intermediário do Espírito Santo com a graça preveniente. Outro erro do semi-pelagianismo é dizer que a fé precede a regeneração. Isso significa que, mesmo sem ser regenerado, o homem pode ter fé? Não. A fé, sotero, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. A doutrina bíblica afirma exatamente o oposto. A mecânica da salvação é assim: primeiro, a palavra chega aos ouvidos do homem, espiritualmente morto. Aí a palavra ressuscita. Está lá em Efésios 2:7. E nos vivificou, estando nós mortos em delitos e em pecado. Então, por isso que nós temos que pregar.
porque a fé vem pelo ouvir. 2, segue-se a sua decisão de mudar, a metanoia. Ele falou, opa, eu estava morto, mas eu ouvi uma voz, uma palavra que me citou, eu decido. 3, o Espírito Santo ajuda com a graça preveniente. Aí, o Espírito Santo começa a trabalhar, o que vai matar na cabeça o semi-pelagianismo. Porque o semi-pelagianismo diz o seguinte, se o homem decidir e Deus quer, ele vai ser salvo. O processo do Espírito Santo está envolvido aí. Olha o que você falou, ele vos convencerá do juízo. Então, você prega, a palavra do Espírito Santo desperta o cara decide, o Espírito Santo trabalha a graça preveniente nele. 4, o homem decide. A partir daí, gera fé para ser salvo. Aí sim. 5, nesse momento, após a confissão, o arrependimento, o Espírito Santo opera a graça justificadora, que é a conversão do homem. 6, a consequência é a salvação. E 7, segue-se então a graça santificadora, que é o processo da santidade na jornada do discipulado. Vamos terminar aqui. A Bíblia diz que primeiro é preciso ser regenerado, para depois crer. Visto que até mesmo a disposição para crer e o início da fé não se encontra na capacidade da vontade humana, mas no dom da graça de Deus. A Bíblia é clara ao dizer que ninguém pode crer em Jesus Cristo sem antes ter nascido de novo. João 5:1, 1 Coríntios 12:3. Então, o diferencial aí já no semi-pelagianismo é que algumas coisas parecidas com a nossa doutrina, que há um sinergismo, sim, 2 participações, né? Agora, nessa participação que o homem encontra com Deus, nesse meio aqui, o homem não consegue fazer isso aqui, ele está morto. Ele está morto. Quando a palavra vem, ela vivifica. O cara ressuscita. O cara está começando um processo de regeneração. Só que isso é muito rápido. Olha, entre a regeneração e a fé, são milissegundos. Já a regeneração já é o começo da fé. O cara, meu Deus, eu quero Jesus. Ele decidiu. Assim que ele decide, confessa, se arrepende, o Espírito Santo vem de novo, com a graça santificadora, justificadora, né? Então, ele primeiro trabalha com a graça preveniente, que é o momento que o homem está morto, o homem está caído, ouve a palavra o desperta, vivifica ele, que ela entrou rapidamente, a fé operou, aí já foi a graça preveniente. No momento que ele aceita, se arrepende, se entrega, a graça justificadora. No momento que ele tem certeza que está salvo, a graça santificadora, que vai ser o processo da santidade. Aí ele morre, vai ter a graça glorificadora. Então, são 4 graças aí envolvidas aí, né? Então, o semi-pelagianismo traz essa concepção de salvação, e a nossa posição arminiana é a que eu acabei de falar. É essa que estamos colocando aí. Que não é só o cara querer ser salvo e Cristo salva e Deus salva. Esse querer, a Bíblia fala assim que tanto querer efetuar, é Deus que opera. Então, assim, você pode orar por alguém, essa pessoa pode ser despertada lá pelo Espírito Santo no momento que ela deu uma brecha, e ela, no momento que ela desperta, decide, ele opera a graça preveniente, depois a justificadora, depois a santificadora. Ok? Vamos abrir aí para você comentar alguma coisa. Vamos lá. Pegadinha aí tem pra caramba, né? Na ideia tem muita. A ideia desses caras tem muita pegadinha. Pegar um Olha, desavisado, o cara vai. isso dá um sermão, cara, esse negócio aí. Você vê que é muito pouca diferença aí. No caso, no caso do Prado Pelágio, não, tá tudo ali, tá arrebentado já, né? Não tem como. Por isso que o SEMI, né, pelagianismo, elencou esses temas aí para dar mais bíblico, né? Mesmo assim, faltou esse elemento aí que nós usamos, o arminianismo, né? Que é o trabalho do Espírito Santo.
Para o calvinista, eu não sei se vocês ouviram falar naquelas teses do infralapsarianismo e o supralapsarianismo. Conhece isso, não? Eu falo isso aí. Para o calvinista, bom, os arminianos que somos nós, wesleyanos, a gente admite a depravação total parcial, porque para os calvinistas, a depravação total, ela realmente impede que o homem se reconcilie a Deus, a não ser pela soberania de Deus, a qual ele escolheu alguns para serem salvos. Então, no calvinismo, existe o infralapsarianismo e o supralapsarianismo. Infra de menor, lapso de erro, né? E supra de maior, lapso de erro. No supralapsarianismo, Deus teria decretado antes de todas as coisas, como ser supremo, soberano, o destino final do homem, os que iam ser salvos e os que não vão ser salvos, que seria a predestinação. O infralapsarianismo acontece depois da queda. Antes da queda, Deus não faz nada, espera acontecer. No momento que a queda acontece, Deus decreta quem vai ser salvo ou não. Para nós, arminios wesleyanos, a ideia da salvação, ela está na frase em Cristo. Se eu estou em Cristo, então não é que eu estou predestinado, mas a minha salvação está garantida. O decreto de Deus, eu sou decretado, eu sou por Deus decretado para ser salvo em Cristo, não antes de Cristo. Antes de Cristo, você cai no supralapsarianismo ou no infralapsarianismo. Em Cristo, sim, eu sou destinado ao céu, em Cristo. Aí essa expressão em Cristo. Então, o Agostinho, ele cria na depravação total da raça humana. O arminianismo, o wesleyano, crê que o homem, sim, tem a depravação total parcial, porque o homem tem a chance de ouvir a palavra e o Espírito Santo usar a palavra para ressuscitá-lo e ele correr para Deus. Na depravação total, eu tiro completamente essa ideia. Por isso que vai entrar a sabedoria, por isso que vai entrar a soberania de Deus para quebrar e destinar alguns para o céu e outros para o inferno. Na verdade, na tese calvinista, existe a depravação total, a expiação limitada, sendo que, para eles, Jesus morreu por alguns e não ia desperdiçar o seu sangue por ninguém, ou só. Mas aí você tem um texto que fala que Deus, nós acabamos de ler um texto aí que fala que Deus quer que todos cheguem à salvação, para que todos sejam salvos. Então é difícil. Que também tem a depravação total, expiação ilimitada, eleição incondicional. Deus elegeu, acabou, não tem jeito, vai ser ou não vai ser, né? Aí você tem a graça irresistível, quando a Bíblia diz que estou à porta e bato, quem me ouvir entrará. Não vou entrar aqui na tese do arminianismo. Eu teria que ter uma aula só disso, de arminianismo e calvinismo, para a gente entrar bem. Mas é um voo de drone, um voo de drone por cima. Eles falam, então, que a graça é irresistível. Mas a Bíblia menciona que estou à porta e bato, quem ouvir minha voz, então você pode resistir também. A Bíblia fala também que que quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Você pode ter aí uma negativa, né? E o calvinismo fala sobre a segurança do crente, da salvação, e o arminianismo fala sobre a perseverança dos santos, né? Na segurança dos santos, então, a pessoa que está predestinada, ela nunca vai perder a salvação dela. É imperdível. Já para o arminiano, sim, é possível perder a salvação. E o Wesley deu uma recalchutada. O Armínio era radical. O arminianismo clássico,
É quase um talibã. Ele é muito radical. Ele fala, perdeu a salvação, perdeu, já era. Não tem mais. Ele fazia igual os rebionistas lá, né? Tem aquele grupo que não citava os traditores, né? Mas o Wesley, ele dá uma arrumada na doutrina. Ele fala o seguinte, Wesley, para perder a salvação, que é a nossa linha nazarena, para você perder a salvação, tem que acontecer duas coisas. Primeiro, o pecado tem que ser comum. Se o pecado for comum, a pessoa que está pecando não sente mais nada, tipo, adultério está de boa, mente está de boa, rouba está de boa, fala palavrão, não sente nenhum problema, fala mal dos outros, é fofoqueiro, fuma droga e toma vinho, bebe álcool, sei lá, e está tudo bem. Então o pecado já virou comum para ele. E se o pecado não for confessado? Então, para o Wesley, se o pecado não for confessado e se for comum, o crente já perdeu a salvação há muito tempo. Então, o semi-pelagianismo, ele vem numa capinha aí arminiana, que é a corrida do homem para Deus e Deus para o homem. Só que o arminiano faz a ponte, né? Sem o Espírito Santo, não há como o homem ir para Deus. Então, a palavra vai, levanta a pessoa, ela ressuscita, né, do mal que ela está, a graça prevenente trabalha aí, ela decide, né, então, a justificadora, e quando ela aceita, a santificadora, né? É isso aí. Algum comentário, alguma pergunta, não? Eu ia perguntar se algum calvinista vai para o inferno. Então, a maioria deles está predestinados para o céu, eles não falam isso, né? Eu nunca vi Pois é. eu nunca vi um calvinista falar assim, ó, olha, rapaz, eu estou psicologicamente preparado, já falei com Deus, estou na bênção, estou feliz, eu vou morrer para o inferno, né? O meu irmão vai para o céu, está predestinado para o céu, mas a minha convicção é que eu vou para o inferno. Então, estou predestinado, estou muito bem, estou bem com a vida, estou aqui gozando minhas vidas aqui para me gastar bem meus dias, né? Eu vou na praia esses dias agora aí, vou, né? Tenho um sonho de ir até o Japão, depois eu vou para o inferno, tô tudo bem, está resolvido. Eu nunca vi. Essa frase ficou bonita, vai pro inferno com a graça de Deus. É, Com a bênção de Deus vai pro inferno. pai do céu. Ó, dizem que o Armínio morreu, o Armínio chegou no céu, os anjos abriram uma faixa. Parabéns, você era predestinado. Aí o Calvino morreu, chegou no céu, na verdade morreu primeiro, né? Chegou no céu, abriu uma faixa, os anjos, parabéns, você fez uma boa escolha. Isso é piada, piada. Mas olha, vocês entenderam? Porque algum dia alguém vai perguntar se você, a Nazareno é pelagiana ou é semi? Aí você vai falar de cara, pelagiano não somos mesmo, em nenhum momento, pode esquecer. Semi se aproxima de nós, mas ainda não é a nossa doutrina, porque nossa doutrina inclui o Espírito Santo. A decisão humana e a aceitação divina passa por um conduíte chamado Espírito Santo. É ele que faz a obra redentora no homem, né? Quer dizer, despertadora no homem, e Jesus faz a obra redentora. Então, assim, é muito importante, isso aí é uma doutrina básica para a gente. A gente não pode perder de vista essa doutrina, entendeu? Muito interessante. Esse semi-pelagianismo diminui demais o sacrifício de Deus, né? Foi tipo, se eu quiser, se o homem quiser, ele é salvo. Anula, né? Anula totalmente. Coloca no âmago do decisão humana a salvação, enquanto é o contrário. Ele fala que Adão pecou para ele mesmo, não foi possível, não. Mas aí tem que engolir Romanos 6, né? Tem que. Não, tem que comer metade da Bíblia, fingir que não É, existe. é por aí, por aí. Ok, pessoal, beleza? Olha, Beleza. eu não vou dar intervalo para vocês, não, porque eu tenho que continuar aqui, tem matéria, tem matéria. Eu só vou deslinkar para salvar essa aula, para voltar com a próxima aula. Fica aí, ninguém vai tomar café, não. É coisa de, no máximo, 3 minutos. É só eu sair daqui e voltar daqui a pouco. Nós vamos entrar no outro, ó. Já vai dar 9 horas, né? E eu tenho até as 10 e eu acho que eu vou tentar chegar até as 10 hoje. Amém? Mas está muito bom. Vocês estão gostando aí? Estão recebendo aí? Tudo certinho? Amém? Muito legal. Amém. Então me dá uma força aí se eu estiver errado aí, você me corrige aí. Vamos em frente, até daqui a pouco.